Ora viva, muito boa noite, telespectador do canal OnLive TV. Boa noite para você que é nosso fiel companheiro aos domingos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso programa, o ICA Podcast. Hoje é dia 7 de setembro, é domingo, e como todo domingo na OnLive TV é dia de programa, é dia de Soares Domingos estar aqui e levar até a vocês mais uma edição do nosso programa ICA Podcast. Hoje nós estamos aqui depois de uma semana repleta de desafios e várias situações que em maior ou menor grau acabaram por agregar conhecimento a todos nós, e estamos aqui para mais uma vez a dar resposta àquilo que são então as aspirações dos nossos telespectadores, falarmos de um tema atual e atuante, um assunto relacionado aos relacionamentos conjugais na era digital. E para abordarmos esta questão, estou aqui com uma pessoa que é versada da matéria, ele que é conselheiro amoroso, ou sentimental se preferirem, e também é influencer digital, criador de conteúdos. Falo do senhor Alexandre Tomás, a quem saúdo. Alexandre, boa noite. Muito boa noite, muito bem-vindo à Sede Digital. Obrigado mais uma vez. Já obrigado por ter aceito o nosso convite, Alexandre. Eu é que agradeço pelo convite efetuado. Maravilha. A você que está aí do outro lado, já sabe, o compromisso é sempre o mesmo. Vá lá partilhar os links para que mais pessoas se possam juntar aqui à nossa transmissão. Nós queremos levar até você conhecimentos macros sobre este assunto em pouco mais de 1h30. Então você é meu convidado, mais do que você precisa também partilhar este conhecimento com os outros e eventualmente deixar aqui o teu like para que o algoritmo do Facebook dê relevância à nossa transmissão e possa sugeri-lo a mais pessoas. Então, por favor, não deixem de compartilhar os links. Nós estamos aqui para vocês e para expor aquilo que é, então, todas as situações inerentes aos desafios dos relacionamentos conjugais hoje na era digital. Alexandre, mais uma vez vou convidá-lo a intervir, por favor, queira apresentar-se lá em casa para que as pessoas possam saber então com quem estamos e por que estamos. Muito boa noite, pessoal, muito boa noite, Dr. Soares, muito obrigado mais uma vez pelo convite que me foi efetuado. Agradeço pela confiança que teve de poder convidar-me a estar aqui mais uma vez e ser um dos preletores desse tema bastante interessante e desafiador na nossa sociedade. Alexandre Tomás é meu nome, sou o líder visionário da página Relacionamento com Propósito. Por meio dessa mesma página nós temos feito um enorme trabalho que é aconselhar casais, em alguns pontos também temos dado terapia e nós ajudamos também aquelas pessoas que não conseguem encontrar uma parceira ou mesmo um parceiro. Então nós damos aquela força, aquela coragem, aqueles pequenos ensinos, aquelas pequenas dicas que é para que as pessoas, ou seja, a mesma pessoa tenha aquela coragem, aquela capacidade de poder encontrar alguém ao seu lado. Eu sou formado em contabilidade e gestão, é a minha área. Fiz isso no meio do ensino superior, também fiz. Graças a Deus eu sou crente, é uma área que eu tenho desenvolvido bastante na minha vida e agradeço a Deus por isso, que por meio dessa mesma interação eu tenho chegado a um lugar muito grande pela graça do nosso Deus. E hoje estamos aqui mais uma vez pelo intermédio da intervenção de Deus para falarmos desse tema que é bastante pertinente para a sociedade atual. Obrigado, querido Alexandre, pela apresentação de belo efeito. Lá em casa, com certeza, estão lançadas bases para começarmos então a falar com propriedade sobre o nosso assunto. E mais uma vez, eu vou estender-lhe o convite para você que só agora se junta a nós, vai partilhando os links, convida os teus amigos, convida eventualmente o teu parceiro, afinal estamos aqui para abordar uma questão relacionada com relacionamento conjugal. Lá chama o teu cônjuge e juntos venham aqui ouvir e aprender conhecimentos
que efetivamente poderá fazer alguma diferença na vossa relação. Para já, João não diria, Alexandre. Muito obrigado e desculpa também. Não, vamos começar problema. Então por saber aqui o que são relações interpessoais de uma maneira geral. Ok. Relações interpessoal são aquelas relações de conexão. É aquelas relações em que uma pessoa tem para com outro e que por meio deles facilita ter uma interação muito efetiva juntamente com essa mesma pessoa. O relacionamento do gênero ele é vista mais em termos de efetividade, tanto com um amigo ou uma amiga, e pode ser talvez uma irmã também, uma irmã biológica ou uma irmã em Cristo, em todas as áreas. Uma maneira resumida, essa relação interpessoal é aquela relação que agrega pessoas. E por meio dessa mesma agregação é onde nasce também aquilo que nós chamamos de relacionamento com propósito. Porque se eu tenho uma relação interpessoal com alguém e se for uma relação boa, automaticamente pode nascer aí um outro propósito por meio dessa mesma relação. Obrigado, Alexandre. Eu quero mais pessoas aqui. Eu sinto que de alguma forma ou de outra nós ainda não temos aqui o número que se quer. Por isso, por favor, você que já está aqui conosco, deixa aqui os comentários, deixa aqui o like, partilhe os links para que mais pessoas possam juntar aqui a nossa transmissão. Coloque aqui os comentários para que os teus seguidores possam cá vir e vamos partilhar aqui o conhecimento com todos vocês. Alexandre, uma vez que já aqui conceituou relações interpessoais, o que se pode entender por relações conjugais? Bem, relações conjugal, nós nos referimos mais a uma relação que tem uma intimidade muito efetiva. Nesse caso, nós falamos sobre o caso de emoções. É uma relação em que as duas pessoas se unem e criam um laço que vai muito além de uma amizade normal. Essa mesma relação pode terminar em um relacionamento e posteriormente você pode casar com essa mesma pessoa. E por meio dessa mesma relação nós conseguimos entender ou nós conseguimos compreender que nós podemos atingir um auge muito grande ou chegar em outros patamar que uma relação normal, que é uma relação interpessoal, não conseguimos atingir. Porque quando nós falamos de relação interconjugal, nós velamos mais na parte de sentimentos e emoções, e que por meio desse sentimento e emoções vai nascer um sentimento que vai além daquilo que nós mesmos planeamos. Então, ele se diferencia muito entre um relacionamento interpessoal, ele vai mais a fundo, é que nós aprimoramos mais em sentimentos e emoções das duas pessoas. Se bem entendo, relacionamentos conjugais é pautado necessariamente pela presença de um sentimento. Sim, um sentimento. Esse sentimento pode ser um sentimento amoroso, um sentimento amigável, profundo, conforme temos aquela linguagem na gíria que diz minha best ou meu best. Ok. Mas muitas das vezes ele é pautado em emoções e ele termina mais em um relacionamento mesmo a sério. Ok. Que tem que ver com pessoas do sexo oposto ou não necessariamente isso? Não necessariamente, não necessariamente, mas é mais aconselhável para uma pessoa sexo oposto. Ok. Obrigado, Alexandre. Vamos embora. Nós seguimos com o nosso questionário. A nossa conversa gira em torno dos desafios do relacionamento conjugal na era digital. Alexandre Tomás é meu convidado. Ele que é conselheiro sentimental e também criador de conteúdos digital. Alexandre, conta-nos, qual é a avaliação que tu fazes das relações conjugais de há 20 anos atrás e se comparada com as relações de hoje? Bem, a comparação de relacionamento há 20 anos atrás e a data de hoje teve uma mudança muito significativa em termos sociais, em termos econômicos, porque se nós recuarmos um pouquinho mais atrás, nós conseguimos compreender, nós podemos ver que os relacionamentos que era feito anteriormente tinham mais adaptação em relação aos tempos de hoje. Nós falamos de adaptação em termos de entrega,
em termos de fidelidade, em termos de compromisso. Já nos tempos de hoje fica um pouquinho meio complicado. Eu fiz um pequeno apanhado em relação a isso. Tem alguns pontos que eu poderia descrever para nós poder ter um ponto de convergência sobre essa mesma questão. Nós temos aquilo que nós chamamos de mudança de papéis de gênero. Ok. Mudança de papel de gênero que há 20 anos atrás os papéis de gênero eram mais definidos, com o homem geralmente sendo provedor da família e a mulher cuidando do lar e seus filhos. Mas nos tempos de hoje nós conseguimos notar que isso mudou. As coisas ficaram mais flexíveis comparando as partes. Por quê? Se eu e a minha parceira temos um objetivo comum de alcançar um determinado objetivo, se a minha parceira tiver uma possibilidade mais elevada que eu, automaticamente ele vai ter que trabalhar para poder suprir essa mesma necessidade. Então, se nós recuar um pouquinho de atrás, nós vamos ver que essa mesma responsabilidade não seria da parte do homem, ou seja, não seria da parte da mulher, mas sim da parte do homem. Mas nos tempos de hoje, como as coisas foram mudando, foram modernizadas, automaticamente existe uma compatibilidade, uma união entre as duas pessoas para que fazer as coisas venham a acontecer. Por essa razão é que nós podemos ver que nos tempos passados as coisas estavam um pouquinho mais regradas. Já nos tempos de hoje nós conseguimos fazer alguma coisa que é para nós estar na mesma linhagem do pensamento. Há uma mudança significativa. E essa mudança está relacionada diretamente com os papéis dos cônjuges? Exatamente. Ok. Exatamente. O que é que nós vemos hoje, por exemplo, e que não víamos no passado, do ponto de vista daquilo que é o papel de cada um dos membros do cônjuge? Bem, anteriormente nós, na parte do homem, que é vista como provedor da família, nos tempos de hoje nós conseguimos ver que existe mulher que é provedor em relação ao homem. Okay. Porque a mulher tem mais capacidade, a mulher tem mais força, a mulher tem mais vontade de sair, tem mais vontade, ou seja, tem mais vantagem de subsair. Automaticamente ele toma aquela responsabilidade que é para poder suprir as necessidades. Já em relação ao homem, se ele não tiver essa possibilidade, ele fica um pouquinho meio acanhado. Então quem vai tomar essa responsabilidade é a mulher, já não é o homem. E essa ideia de prover, essa ideia de provedor, e pronto, é algo que quer a nível dos bastidores, quer a nível social, é uma questão que muito tem se levantado, né, hoje por hoje, na forma como nós olhamos para o relacionamento. Parece que o direito de prover ou o dever de prover é um dever natural ao homem, é um dever inerente ao próprio homem. Então a ideia de provedor associada à mulher seria um desvio à forma ideal de relacionamento? Muito, porque nós podemos avaliar nos tempos de hoje, nós conseguimos ver que existe aqueles casais em que a mulher é que toma a responsabilidade de tudo. Em vez de homem ser o provedor, a mulher que é o provedor. Automaticamente há uma inversão de papéis. E isso causa um desconforto e a desvantagem do qual é que já não haveria mais respeito como tal. Nós temos acompanhado certos casos em que nós vimos que a mulher, tendo aquele poder de prover as coisas dentro de casa, já não respeita o homem. Okay. Já não respeita o homem e automaticamente, se não respeita o homem, ele toma o papel de homem. Aqui nós designamos o nome as apoderada. Isso não é muito bom. Então, dito de outra forma, essa inversão de papéis pode acabar por ser também um fator que determina a origem de conflitos. Exatamente. Muito obrigado, Alexandre Tomás. Nós estamos aqui, você que está do outro lado e que só agora se juntou a nós, estamos aqui a abordar os desafios dos relacionamentos conjugais na era digital. Alexandre Tomás, ele que é conselheiro sentimental e também contabilista de formação, é o nosso convidado para abordarmos aqui esta questão. E nós estamos efetivamente a ter aqui várias revelações e já começamos mesmo a falar daquilo que realmente interessa. Por isso, você é nosso convidado,
fique aí deste lado e partilha também os links para que mais pessoas possam juntar aqui a nossa transmissão. Alexandre, conta-nos, em função desta inversão de papéis que hoje podemos constatar a nível social, não é? Já há mulheres a proverem nas famílias e há também homens que parece que têm um papel um tanto quanto passivo. Sim. Não é? Qual é a observação que faz desse elemento? Achas que isso pode continuar como está? Devemos voltar às bases? O que é que você acha que originou esse fenómeno? Se é um problema, se as coisas podem fluir atendendo ao contexto em que estamos inseridos e também muito por conta da ideia feminina da promoção dos direitos iguais. Sim. Qual é a observação que faz relativamente a esses pormenores todos em torno dessa ideia de provedor do homem que muitas das vezes tem sido também hoje deixada para algumas mulheres? Bem, no meu ponto de vista, eu sempre aleguei que nós voltamos às bases. Nós voltamos às bases em que o homem conheça o seu devido papel e coloca no seu devido lugar, e a mulher conhece o seu devido papel e se coloca no seu devido lugar. Porque nos tempos de hoje, essa inversão de valor tem causado vários conflitos. Tanto é que em outros relacionamentos isso funciona. De tal maneira que a mulher está aí que é para poder ajudar quando o homem não tem. E quando o homem não tem, se a mulher tem que haver aquela união, tem que haver aquela compatibilidade em poder ajudar o outro. Porque eu posso me colocar em lugar e dizer que se eu não tenho hoje, a minha esposa ou a minha parceira tem, então ele supre as necessidades. A minha parceira não tem, eu como tenho, então vou também suprir as necessidades que nós temos em casa. Porque se nós não tivermos essa ideia, se não tivermos esse pensamento, vai haver sempre um conflito dentro do relacionamento. De tal maneira que soltarão certos termos em dizer que é a tua responsabilidade você fazer esse trabalho, mas sou eu que estou a fazer isso. Mas se os dois tiverem uma mentalidade sã, uma mentalidade muito efetiva, o que muitas vezes vai acontecer o quê? É compatibilidade do pensamento. De tal maneira nós sentamos, nós vamos abordar, meu amor, as coisas estão um pouquinho meio difícil, uma vez que você tem possibilidade, nós vamos avançar, vamos criar um projeto junto para que nós possamos fluir. E caso, se a mulher não tiver, ou se o homem tem também, o pensamento tem que ser idêntico, tem que haver um ponto de convergência nesse mesmo ponto para que eles possam ultrapassar esse mesmo desafio juntos. Obrigado, Alexandre. Alexandre, diga-nos, uma vez que nós sabemos do teu papel e também da tua função enquanto conselheiro sentimental, existem alguns critérios, se calhar não é o termo correto, mas quais são as características ou quais são os indicadores de um relacionamento conjugal sólido? O que é que podemos olhar num relacionamento conjugal e, a partir desse princípio, estabelecer o relacionamento conjugal como sólido? Bem, o primeiro ponto que é muito crucial, em que não pode faltar em nenhum relacionamento, é a comunicação. A comunicação, uma comunicação aberta e eficaz. Porque a partir da comunicação é que nós conseguimos exprimir aquilo que nós sentimos, a nossa segurança, as nossas inseguranças, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos traz paz. Se nós tivermos uma comunicação aberta, nós conseguimos resolver qualquer tipo de conflito. Porque se nós avaliarmos, ou seja, se nós vemos nos tempos de hoje, existem muitos relacionamentos que vão de mal a pior, porque os dois não têm hábito de conversar. Porque se nós não tivermos hábito de conversar dentro de um relacionamento, aquele relacionamento é mesmo para morrer. Tanto é que se nós voltarmos em termo cristão, nós podemos ver que aquilo que formaliza ou aquilo que edifica o relacionamento do homem para com Deus é o diálogo. Se nós recuar lá no livro de Gênesis, você vai ver que Deus, quando criou Adão, colocou no jardim.
E qual era a responsabilidade de Adão naquele momento? Era cuidar do jardim. Mas Adão também tinha um outro menor. Qual era? Que ele conversava com Deus todos os dias. No dia que Adão deixou de falar com Deus por um período de tempo, ele fez aquilo que não era bom. Por quê? Porque conversando com Deus, ele teria ideias positivas. O que eu vou fazer? Qual vai ser a minha tarefa agora? Estou a fazer isso. Como é que nós vamos caminhar para nós alcançar esse determinado objetivo? Adão tinha isso como privilégio. Mas no dia que ele começou a ouvir outras vozes, outras palavras, pessoas de fora, automaticamente as coisas ficaram meio diferentes. Essas vozes de fora nós podemos considerar nos tempos atuais como se fosse traição. Que você está acostumado a falar com alguém, com a tua parceira, partilhando sentimento, aquelas palavras efetivas, mas essas mesmas palavras você quer falar com uma outra pessoa e automaticamente aquilo causa um ponto de divergência. Então, uma comunicação clara, uma comunicação aberta e efetiva, eu acho que é o termo que nós podemos usar para que nós possamos solidificar o relacionamento nos tempos presentes. Obrigado, Alexandre. Comunicação é, portanto, um indicador de um relacionamento sólido. Sim, um relacionamento conjugal que se quer sólido precisa ser aberto e precisa ter diálogo. Sim, esse é um dos pontos. E também posso acrescentar também intimidade. Intimidade. Sim, intimidade. Com intimidade quer dizer o quê, Alexandre? Intimidade... Não necessariamente toque físico. não necessariamente... Começar aqui a esquentar a conversa. Não necessariamente ter o toque físico. Quando nós falamos de intimidade, nós nos sentirmos à vontade conversar ou partilhar com alguém. Porque muitas das vezes existem pessoas que dentro de um relacionamento, por ser relacionamento conjugal, relacionamento interpessoal, é que as pessoas estão a padecer de, como é que chamamos aquele termo, de uma situação meio difícil, meio complicado e que lhe mata por dentro. E se nós não tivermos aquele hábito, se nós não tivermos aquele princípio de conversar, desabafar com alguém, automaticamente aquilo nos mata por dentro. E se nós tivermos intimidade, né? Se nós tivermos intimidade com a pessoa, nós nos sentimos à vontade, nos sentimos mais leve de poder partilhar aquilo que são as nossas inseguranças, aquilo que está dentro de nós e que nós não conseguimos gerenciar sozinhos. Então é uma necessidade que nós partilhemos com alguém. E para você partilhar com alguém é uma necessidade de você ter intimidade com essa pessoa. Porque na medida que a vossa intimidade vai crescer, você vai se abrindo cada vez mais. Então, uma comunicação aberta, uma intimidade, tem outros fatores aí, são esses elementos que solidificam um relacionamento nos tempos presentes, para que nós possamos ter sucesso. Alexandre, fala de uma coisa interessante que tem que ver com a intimidade, e nós estamos aqui também através do Facebook. Vamos passar rapidamente para fazer aqui a atualização do pessoal que nos está a acompanhar. Está connosco o Monteiro Joveta Quindaia, que esse Monteiro, muito obrigado por estar do outro lado, gratidão pelo carinho da tua audiência. Maria Dias, nossa colega, ela está sempre em dia. Quem não concorda, cria o mundo dele, no meu mundo a nossa Maria Dias é a Maria mais em dia que existe. Maria Dias, tens aí o nosso abraço, o nosso cumprimento, aquele calor da Home Life TV. O Monteiro diz que não podemos contar a ninguém o que se passa em casa. E prontos, acho que me surge aqui uma questão, Alexandre. A ideia da intimidade, e sobretudo para os casais que agora estão a começar, é uma ideia um tanto quanto subjetiva, e também é importante aqui levar em consideração um aspecto que a mim ainda deixa pulgas na orelha. Sim. As pessoas têm uma ideia de intimidade que parece que nos remete mesmo a essa ideia de toque físico. Okay. Tanto é que, Alexandre, hoje não é possível ter casais que dizem que também têm amigos, melhores amigos. No caso, eu, independentemente de estar num relacionamento com fulano ou fulana, sim, eu tenho um amigo fulano com quem me vou abrir, sim, com quem me vou expor. Como é que tu avalias isso, Alexandre? É normal estar num relacionamento conjugal e, não obstante eu estar dentro desse relacionamento, ter uma pessoa, um terceiro,
a quem eu conto as minhas coisas do relacionamento. É o que o Monteiro provavelmente disse, disse que nós não podemos contar as coisas de casa a ninguém. Sim. Mas como é que fica a questão do desabafo? Eu que quero desabafar com o meu amigo ou com a minha amiga. Qual é a apreciação que fazes disso, você, Alexandre? Bem, essa pergunta é meio interessante e é muito confrontador. Bem, é muito arriscado uma pessoa que está num relacionamento ter intimidade, ou seja, se abrir, ter intimidade com uma pessoa de fora. Em alguns outros casos isso é viável, mas isso dependentemente da capacidade, da resistência que a pessoa tem. Mas eu conheço algumas pessoas que vivem nessa situação e que na verdade fluem, mas é mesmo arriscado. Ok. É mesmo arriscado, porque quanto mais as pessoas conversam, mais eles se conhecem. E na medida que eles vão se conhecendo, vai criando intimidade. Conforme eu disse no início, que essa intimidade não necessariamente em toques físicos. Ok. Não necessariamente em toque físico. Quando nós falamos dessa intimidade, nós podemos pautar numa área negativa, que se você tem muita intimidade com alguém que não é teu cônjuge, automaticamente você se descuida e pode partilhar aquilo que é do seu relacionamento para ele. Por exemplo, se eu tenho um conflito com a minha parceira, e eu preciso me desabafar. E eu tenho de procurar alguém que me entende. E se eu sei, não, o Soares é muito amigável comigo, ele me entende, ele me ouve, porque um dos pontos do relacionamento viável é que tenhamos alguém que nos escuta. Certo. Sim, temos alguém que nos escuta, não alguém que nos confronta. Por mais que nós estejamos certo ou estejamos errado, necessariamente nós precisamos de alguém que nos escuta, alguém que nos ouve e vai nos ouvindo, e na medida que nós vamos falando, aquela pessoa vai ouvir e vai criar algumas ideias. Então, só para não fugir aqui na linha do nosso pensamento, eu estava a dizer que é muito perigoso isso. É muito perigoso você que está num relacionamento partilhar aquilo que é do seu relacionamento para outra pessoa lá fora. Estamos a falar do desabafo. Por isso que eu digo sempre assim que as best e os best... Eu ia fazer uma pergunta a seguir, mas pronto, ainda bem que toca nessa questão. As best e os best são muito perigosos. Não é? São muito perigosos. E para que nós possamos ter uma linha boa de pensamento, você que está dentro de um relacionamento, eu sempre aconselho que, se você tem alguém que você acha, você considera ser o best, é necessário que essa pessoa também conheça o teu parceiro. Ok. É necessário que essa pessoa também conheça a sua parceira. Isso é mais para o lado do homem, porque a mulher dizer que não, eu sou mulher e tenho o meu best. Não existe isso. E por acaso existe. Por acaso lá existe. Em casa existem. Deixem aqui nos comentários se temos ali alguma mulher que tem um best. Oh, Alexandre, eu já ouvi. Não, existe sim, mas eu acho que foi na semana antepassada, eu estava conversando com alguém, um dos seguidores da página foi pedindo conselho. Certo. Ele expôs essa mesma situação, e muito engraçado, estamos até a falar sobre isso. Ele disse que eu estou num relacionamento, mas eu também tenho minha best. Ele é homem, mas diz também que tem best. Eu lhe disse, você tem best? Como assim? E a tua parceira? Ah não, aquela minha best mesmo é para nós só conversarmos aqui os assuntos assim. Então tem um que se apercebeu da mesma situação e ele diz, não, se existe uma best ou um best, são os próximos. Porque se eu estou com minha parceira ou meu parceiro, se um dia as coisas dão bom, quem vai ser o próximo? O best. Porque o best é aquela pessoa que nós desabafamos. O best é aquela pessoa que nos ouve. O best é aquela pessoa que, quando estamos a passar por situações difíceis, se o nosso parceiro ou a nossa parceira não estiver disponível, eu vou me recorrer a um best ou uma best. E essa best, às vezes, enquanto ele vem com uma estratégia muito perigosa, eles são muito atenciosos. São muito atenciosos. Ele te ouve, ele te compreende, te dá
aquelas palavras de conforto, vai correr tudo bem. Quer dizer, uma coisa que você gostaria de ouvir na sua parceira ou no seu parceiro, mas você não ouve. Mas a best te fala aquilo e automaticamente... Mas isso é problema do parceiro ou problema do best? O best, por sinal, só está a cumprir o seu papel. Não, mas só que o best também, ele comete um erro sabendo que se a pessoa, ou o best nesse caso, tem alguém, então tem que impor limites, independentemente da vossa intimidade. Tem que haver mesmo limite. Tanto é que a vossa amizade, se calhar já partiu por um nível mais elevado, ou se calhar vocês se conheceram em um lugar é que trouxe uma intimidade muito forte e você está num relacionamento, tem que saber impor limite. E você estando com essa best que você considera ser tua best, há uma necessidade que essa best tenha consciência que o senhor Soares, ele tem alguém. E se ele tem alguém, eu não posso fazer. Independente dele ser meu amigo, né? Nós estamos aqui a falar de best, mas o termo correto é amigo. Ele tem alguém, então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso tocar aquilo, não posso fazer aquilo e aquilo, que impor limite. E automaticamente você vai ver que esse relacionamento amigável, que é interpessoal, que nós falamos no início, flui muito bem. E não haverá conflito tanto para ti, nem para tua parceira, nem tanto para o terceiro. Mas, Alexandre, vamos aqui observar algo. Se o best tiver a dar atenção e dar ouvidos, por exemplo, para a parceira eu não diria, para a amiga. E se a amiga eventualmente te procura refúgio lá fora, isso é um problema do best ou é o noivo, no caso o parceiro dela, que está a falhar? Costuma-se a dizer, no ditado popular, que nós só procuramos na rua aquilo que não temos em casa. Aquilo que nós não temos em casa, exatamente. Como é que fica essa questão? Aquilo que nós não temos em casa. Não será que só estamos a procurar o que não temos no relacionamento? Aquilo que nós... Certo. Obrigado pelo esse termo. Aquilo que nós não temos no relacionamento, ou que nós temos, mas que não exploramos de uma maneira efetiva. Porque se eu estou dentro de um relacionamento... eu, por exemplo, careço de um afeto da minha parceira ou do meu parceiro. E para nós não somarmos razões, há uma necessidade que nós tenhamos uma comunicação aberta, conforme eu disse no ponto anterior. Porque tendo uma comunicação aberta, é aí que nós vamos conseguir expor as nossas inseguranças, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos tira a paz. E é a responsabilidade, eu tenho dito sempre assim, deixa eu olhar para a câmera, é a responsabilidade de homem ou a mulher ser ouvinte bastante. Que quando o seu parceiro está expor uma situação, está a desabafar alguma coisa que o incomoda, há uma necessidade, você como parceiro ou você como parceiro, ser um bom ouvinte e solucionar o problema. Okay. Porque se eu tenho dito isso às vezes enquanto eu falo com minha parceira, que se nós não conseguirmos ultrapassar um conflito, por exemplo, temos uma discussão, estamos a discutir por causa de pão. Essa situação do pão trouxe um conflito muito grande dentro do nosso relacionamento. Eu exponho as minhas inseguranças e digo, baby, essa situação do pão tem me incomodado. E eu começo a ver uma resistência da parte da minha parceira e não consegue me compreender. E não há um ponto de convergência. E se não haver um ponto de convergência, fica um pouquinho meio complicado. E se nós não ultrapassamos aquela situação, no dia em que nós estamos a discutir, aquilo cria reserva. Okay. Aquilo cria reserva dentro de nós. E automaticamente se criou reserva. E em outro caso, sempre que você, ou quando surgir uma nova oportunidade que não seja possível, surgir uma nova oportunidade que vocês discutem, aquilo que você não resolveu anteriormente, você vai expor no presente. Quer dizer, aquilo que vocês estão a discutir não era até o tema da vossa discussão, mas automaticamente aquilo que você não resolveu, que era reserva, aquilo entra na discussão presente. E isso não é bom. Então há uma necessidade de nós resolvermos os conflitos. E para resolvermos conflitos, é isso que eu disse no princípio, uma comunicação aberta. O parceiro ou a parceira tem que ser alguém que ouve. E ser alguém que ouve tem que ser alguém que soluciona. E ser alguém que soluciona tem que saber dar resposta em problema que lhe é exposto. Somente assim nós vamos conseguir fluir.
Muito obrigado, Alexandre. Maria Dias está no Facebook e ela tem uma inquietação que não se quer calar. Ela diz, então nós não devemos partilhar os nossos problemas e afeições existentes no lar, certo? Sim. Certo, tá bom. Se for certo, diga-nos. Se guardar nos faz mal, qual é a solução mais viável para esse ponto? Uma vez que eu não posso exteriorizar, não posso levar lá de fora as questões do lar, como é que fica a ideia de desabafar? Vou também desabafar com o próprio diabo? Como é que fica isso, Alexandre? Não, tem que desabafar. Por isso há uma necessidade de nós termos alguém idôneo. Aproveitando essa oportunidade, quando nós casamos, tem aquilo que nós chamamos de padrinho. Ok. Né? Tem aquilo que nós chamamos de padrinho e de madrinha. O papel do padrinho e da madrinha é para solucionar os conflitos dentro do lar. Por exemplo, se o problema já me passou a cabeça, eu já não estou a conseguir, antes que eu faça alguma coisa que venha me arrepender, eu tenho que me recorrer a alguém para poder nos ajudar. Mas só que quando eu vou me recorrer a alguém para nos ajudar a resolver esse conflito, tem que haver uma ideia de unificação entre os dois. Baby, se nós não estamos a conseguir resolver esse conflito, há uma necessidade que nós chamamos alguém, falamos, expomos a nossa situação. Se calhar eu estou a interpretar de uma maneira errada, ou se calhar você está a interpretar de uma maneira errada. Então há uma necessidade que nós nos abrimos para que alguém escute nós os dois, e automaticamente ele nos ouvindo, nós vamos ter um ponto de convergência nesse mesmo problema. Porque tem que falar mesmo, tem que falar, não é bom guardar, isso nós chamamos de reserva, não é bom. Há uma necessidade que nós abrimos, mas quando você vai para abrir, tem que saber a quem você abrir. Por isso é que nós temos padrinhos. Temos padrinho para resolver essa situação. Nós temos pais que é para poder nos ajudar a resolver essa mesma situação. Mas guardar não é bom. E se for para se abrir, também tem que ver a quem você vai se abrir. Não é para ir se abrir com qualquer pessoa. Não. Assim não, assim não. Não é? Assim. Não é para ir zungar os problemas do lar. Os problemas do lar não é para ir sair qualquer pessoa com quem cruzar. É para eu, fulano, assado, cozido. Não é bom. É preciso elencar uma pessoa, de preferência alguém que seja idôneo. Alguém idôneo, sim. Alguém idôneo, de formas a que essa pessoa seja o conselheiro do casal. Sim. Há aqueles que dizem que não precisam de conselheiro, eles já se aconselham bem. Não existe isso, tem que ter sempre alguém. Porque alguém. Chega a um ponto que o casal dentro de casa, eles vão enfrentar uma situação meio difícil que ultrapassa a capacidade de compreensão deles. Que eles já dizem, aqui já não sei o que fazer. Para nós os crentes dizemos, entregamos tudo na mão de Deus, conforme o salmista diz em Salmos 37:5. Maravilha, mas do coração nós precisamos tomar ação também, né? Porque afinal há coisas que nós podemos resolver só com atitude. Os relacionamentos conjugais e os seus desafios na era digital e o nosso tema. Você que está aí do outro lado, muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Continua a partilhar os links e nós vamos agora atuar então na questão da era digital e tentar trazer aqui os relacionamentos para esse contexto nosso. Diga-me, Alexandre, como podemos entender então a era digital? Essa ideia da era digital. Quando falamos da era digital, estamos a falar de que período mais ou menos? Falando da era digital, é uma era da modernização. É uma era da modernização, onde nós temos aí envolvimento das redes sociais. Redes sociais, nós temos a mídia, do qual nós envolvemos o Facebook, o WhatsApp, TikTok, e o Viber, entre outras redes. E muitas das vezes essa era digital, ele tem trazido um desafio muito grande, principalmente para os casais, porque é o ponto que nós estamos aqui a debater. Tem trazido um desafio muito grande para os casais. Alguns um desafio positivo, alguns encaram isso como um desafio meio negativo, porque a era digital ele trouxe uma evolução tanto positiva, tanto negativa em termos dos relacionamentos nos tempos de hoje. Porque eu me lembro muito bem que anteriormente, quando não existia, existia as redes sociais, mas não era tão usado como nós estamos usando nos dias de hoje.
E a comunicação entre duas pessoas era um pouquinho meio difícil. Eu me lembro ainda que eu presenciei um caso, na altura eu me lembro onde eu tinha acho 14 ou 13 anos, se a memória não me mente, que existiam pessoas que ainda faziam aquela transição de carta, escrevendo carta e para enviar. De vez em quando, se existia um rapaz aí no bairro, eu faço uma carta, entendo o rapaz, é para aqui, vai deixar na fulana aí. Hoje a ideia de cartas de amor está muito para trás. Está para trás. Se tu escreves uma carta de amor para uma jovem, provavelmente vão te chamar bem de Neandertal. Até, isso depende. Eu, por exemplo, já escrevi carta. Dessa altura de campeonato? Essa altura de campeonato. Meu Deus. Foi esse ano mesmo. 2025 escreveu uma carta. Eu escrevi uma carta. Eu queria fazer uma surpresa para minha parceira. Ela está me acompanhando nesse momento, não me deixa mentir. Eu escrevi carta. Eu queria experimentar uma coisa nova. Quer dizer, uma coisa antiga, mas trazer na era digital. Muito nova. E eu queria ver a reação. Eu pensei, será que ele vai aceitar? Então escrevi a carta, expôs aí meus sentimentos, aquelas palavras bonitas. Coloquei, é um presente que eu tinha dado para ele, um buquê. E aí coloquei naquele vaso. E eu até não entreguei na mão dela. Eu fiz uma manivela, coloquei na casa dela sem ela dar conta que lá tinha carta. Então eu fui lá, conversamos. Íamos conversando, e quando eu fui em casa, eu liguei para ele, olha, vai atrás da tua porta, tem uma coisa lá. Ele foi lá, encontrou o presente. Muito antiquado mesmo. Ela encontrou o presente, encontrando o presente ficou feliz. E o que lhe emocionou mais é mesmo a carta. Ele quando abriu, viu a carta, começou a ler. Foi lendo, eu até me lembro que ela postou isso. Como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Ela fez um vídeo e postou na rede social. Disse para me escrever uma carta, palavra bonita. Ela até me disse que essa palavra, ou seja, essa carta, eu vou guardar mesmo. Eu vou guardar. Muito obrigado, Alexandre, por partilhar connosco esse momento de sua vida. O Alexandre ainda escreve cartas, onde em casa, tomem nota. Se calhar o que está a faltar é você escrever uma carta. Escreve uma carta, manda para a tua parceira, quem sabe ela deixa o MA, o best, e fica a pena com os olhos virados para si. Diga-nos, Alexandre, há uma questão aqui que vem a partir do Facebook e está muito relacionada com o nosso tema. Essa questão é do nosso querido Monteiro Kendai. Ele quer saber como podemos equilibrar o tempo do casal, não é? Como deixa-me ler aqui para não cometer erro. Como os casais equilibram o tempo online e o tempo presencial juntos? Hoje por hoje parece que, não é? E aliás, até para nos acompanharem tem que estar online. Sim. Há tantas pessoas que nos encontros familiares, às vezes no dia a dia em casa, as pessoas estão mais tempo no telefone do que propriamente no cenário real. Sim. Não é? E isso é notório, todos nós em maior ou menor grau conseguimos perceber isso. O Monteiro pergunta como casais, nós enquanto casais, podemos equilibrar então este tempo que passamos online com o tempo presencial, sem aqui beliscar uma nem outra. Sim. Bem, eu sempre digo assim, que conversar face to face é muito importante. Conversar face to face é muito importante. Nós não podemos deixar que a era digital nos influencie ao 100%. Ao 100%. Porque se eu estou num relacionamento, há uma necessidade de eu reservar sempre tempo para falar com minha parceira. Porque, às vezes, enquanto a rede social, ele cria algumas ilusões irreais e, às vezes, enquanto pode pautar em frustrações. Por que eu estou a dizer isso? Porque se nós optamos em ter um laço ou um hábito de conversar com a pessoa amada face a face,
ele evita mais conflito. Por exemplo, se eu, por exemplo, tiver a passar por uma situação difícil, eu preciso me desabafar, a maneira conforme eu vou me desabafar presencialmente é diferente a maneira conforme eu vou me desabafar, talvez se for por via online. E a interação é totalmente diferente. Então, eu aconselho para pessoas aí em casa, há uma necessidade que nós gerenciamos 70% de tempos junto com a parceira e 30% por via online. Porque às vezes, enquanto acontece que eu já presenciei isso, já vi, que eu fui em uma casa para ir visitar alguém e eu encontrei, estamos aí a conversar, depois de alguns minutos, o homem segura o telefone, a mulher também segura o telefone. Aí tá a ver vídeo, aqui tá a trocar mensagem com o outro, eu aí como visita, fiquei só assim, vou só assistir para mim se distrair. Então, muitas das vezes eu tenho dito sempre assim que a era digital, ele roubou algumas percentagens do tempo de intimidade que os dois casais têm. E isso não é muito bom. Então há uma necessidade que, o conselho que eu deixo para casa, há uma necessidade que nós priorizamos mais tempos de qualidade juntos e reservamos aí o tempo da internet, principalmente quando nós estamos sozinhos, aí você pode usar a internet. Mas quando nós estamos com a pessoa amada, há uma necessidade que nós nos concentremos efetivamente para essa pessoa. Porque conforme diz aí, nunca se sabe qual será o último dia. Então há uma necessidade de nós aproveitarmos esse tempo de qualidade. Obrigado, Alexandre. Monteiro insiste e ele pergunta: as interações com terceiro nas redes sociais são percebidas como ameaças ao relacionamento? Provavelmente isso está intrinsecamente ligado com a ideia da MA. Hoje nas redes sociais nós fizemos tanta amizade virtual e muitas vezes há até quem tem namorados virtuais. Sim. Não é? Então essa interação é uma ameaça para o relacionamento real? É uma ameaça. Monteiro, deixa já, você tem aí uma camba. Seu Monteiro, é uma ameaça. Você não guarda tanta amizade. É uma ameaça mesmo, é uma ameaça. Conforme eu disse no princípio que existe relacionamento que se edifica por meio de intimidade. E nós só conseguimos ter intimidade com alguém se nós conversarmos com essa pessoa. Não é só conversar, temos tempo de qualidade com essa pessoa. Porque se eu converso muito com alguém na rede social e pouco converso com a minha parceira, automaticamente eu corro o risco, de uma maneira voluntária ou involuntariamente, eu corro o risco de um dia eu trair a minha parceira. Porque muitas das vezes nós temos um conceito de traição, porque esse é um tema muito vasto, pode ser da próxima oportunidade, que a traição não é simplesmente quando nós encontramos a pessoa com alguém em um lugar assim ilícito, coisa assim do gênero. Acredito que as pessoas aí em casa conseguem entender o que eu quero dizer com isso. Não necessariamente isso, mas quando nós conseguimos trocar mensagem ou trocar ideia com outras pessoas, um tipo de conversa que a minha parceira desconhece e que essa mesma conversa pode criar um laço de intimidade com essa mesma pessoa, é um risco muito grande. Então, há uma necessidade de nós que já temos um relacionamento sermos cautelosos, sermos mesmo cautelosos. Se tu estás a conversar com um terceiro, tem que saber. Não estou a dizer que nós não podemos, se estamos num relacionamento, não podemos ter amizades com terceiro. Nós podemos ter amizade com terceiro, sim. Mas tem que saber impor limites. Tem que saber impor limite. Porque se nós não conseguimos pôr limite, nós estaremos da brecha. E há uma linguagem que nós usamos no âmbito cristão, que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, se você não fizer isso, se você não ocupar o teu tempo, o teu pensamento para a tua parceira, e se você dá espaço para uma outra pessoa ter uma intimidade íntima contigo, ter um laço efetivo contigo, automaticamente você corre o risco de trair a tua parceira, e não é saudável mesmo, e não é aconselhável. Alexandre, deixa eu ver se percebi. Não recomendas qualquer interação com terceiros nas redes sociais, num mundo cada vez mais virtual, onde por acaso as pessoas estão mais a interagir por via
das redes sociais do que propriamente pessoalmente, a recomendação é não interagir com terceiros de forma constante. Exatamente. Podes falar com ele uma vez a outra, partilhar aquela ideia mínima. Você quer saber como está, como vai a saúde. Por exemplo, existe aquelas amizades profissional. Por exemplo, tem um colega de serviço, liga para mim e diz: para Alexandre, tem uma dúvida assim, resolver uma situação assim. Temos aqueles que estudam, por exemplo, universitário, eles têm se calhar aquela amizade, se calhar querem trocar alguns conteúdos aí da escola, então nós conversamos com essa pessoa, mas só que essa ligação é por um objetivo. Ele ligou para mim para quê? Não ligou para mim por causa dos assuntos do trabalho. Ela ligou para mim por quê? Ligou para mim por causa do assunto da escola. E fazendo isso, automaticamente você estará se preservando. Agora, quando a pessoa só liga para ti e, conforme eu disse no princípio, sem consentimento da tua parceira, essa pessoa tem intimidade com alguém, mas a tua parceira não sabe que você tem intimidade com essa pessoa. E você vai indo conversando com essa pessoa e vai criar intimidade e não é muito aconselhável. Então nós podemos ter interações com terceiros, sim, mas devemos saber como nos interagir com essas pessoas. E devemos saber o tipo de pessoa da qual nós estamos a interagir, senão vai ser uma ameaça para o meu relacionamento. Alexandre, há algo aqui interessante, é que hoje por hoje parece que muito dos relacionamentos acabam por vir mesmo desse conhecimento virtual. Parece Sim. que a generalidade das pessoas hoje conhece a pessoa e intensificam ou criam laços profundos, e se calhar essa intimidade que queremos aqui trazer através desse contato virtual. Sim. E muitas das vezes pessoas há que, de alguma forma ou de outra, estão sempre disponíveis para essa interação. Sim. E isso, por sua vez, traz também aqui outra questão que tem que ver, sobretudo, com os famosos relacionamentos à distância. Sim, sim. Né? Será que não é possível, não diria dessa forma, será que é possível estar com a minha parceira e depois estar imune a contato de terceiros? Porque quanto mais se fala, provavelmente mais propensos, não é, a falar coisas que não Sim, devia. não devia, sim. Então, se calhar o melhor seria cortar laços mesmo. Sim, sim, aconselho mesmo isso, porque há um termo que nós usamos, dizemos assim, que assunto puxa assunto. Exatamente. Assunto puxa assunto. Nós até podemos conversar com assunto normal, mas à medida que a amizade vai fluindo, vai surgindo aí outras questões, e aquelas mesmas questões vai intensificar e vai nos levar a um âmbito que não deveríamos lá chegar. Por isso que eu disse que nós podemos conversar sim, mas tem que saber impor limite. Por exemplo, eu como estou sempre a interagir com a pessoa, e graças a Deus a pessoa que eu tenho é alguém muito compreensível. Ele sabe desse meu lado. É o momento que eu fico mesmo até 1 hora a conversar com pessoas, porque há pessoas que se calhar que elas não estão conseguindo dormir, então ele manda uma mensagem ou liga para mim: olha que eu não estou a conseguir, aconteceu isso, aquilo. E a pessoa que eu tenho, ele já está consciencializado disso. E ele sabe que não, meu parceiro é alguém que está sempre aí a interagir com pessoas na rede social, como uma pessoa influenciadora, é alguém que adora o conteúdo digital e está sempre aí a dar conselho às pessoas. Então há uma necessidade a qualquer momento ele conversar com alguém. Mas conversando com essas pessoas, ela me dando essa liberdade, eu tenho que saber impor limites. É isso que eu estou sempre aqui a insistir, porque se nós não conseguimos impor limite nas nossas conversas com as pessoas, com os terceiros, automaticamente pode romper o laço. Okay. Né? Pode romper o laço. E tem que saber também o tipo de conversa que você vai ter com essa pessoa, para que aquilo não possa trazer aí uma discórdia ou uma turbulência dentro do teu relacionamento. Obrigado, Alexandre. Alexandre, diga-nos, hoje é mais, e vê-se, eu acho que até escusado fazer essa questão, é mais fácil trair hoje? Muito.
A chance de trair nos tempos de hoje, posso avaliar em 90%. 90%? Sim, a chance de trair. Em comparação com os contextos anteriores a eles? Exatamente, 90%. Porque hoje, na era digital, as coisas estão mais fáceis. O que é que está mais fácil, Alexandre? Na era digital, as coisas estão mais fáceis. A mulher fácil? Não, até questão até não é. Não até em termos de ter mulher mais fácil. As coisas estão mais fáceis porque em termos de interação. Ok. Porque antigamente, quando as pessoas não tinham a rede social em uso intensivo, as interações eram palpatinas, né? E se nós conseguimos encarar aí conseguimos presenciar aí um ato de traição, muitas das vezes é para aquelas pessoas mais próximas. Estás a perceber? Aquela pessoa que você tem intimidade, se calhar a tua parceira te apresentou uma amiga, aquela amiga gostou de você, e ele vai avaliando aí a vossa intimidade, vai ver que se você não consegue cuidar dele, vai avaliando o teu ponto fraco, e automaticamente ele vai tomar um posicionamento totalmente diferente. Ela começa a fazer algo que você não faz, apenas para cativar a atenção da pessoa. E na era digital, isso se intensificou ainda mais, porque com a existência da rede social, por exemplo, Facebook, WhatsApp, nós conseguimos partilhar, nós conseguimos mandar mensagem, nós conseguimos fazer aquilo e acolá, e temos mais facilidade de criar alguma coisa para chamar a atenção da pessoa. Porque com telemóvel eu posso ter uma conversa escondida com alguém, coloco aí o número de telefone, posso gravar em um outro nome, enquanto eu estiver a conversar com essa pessoa, é já uma traição também. Ok. É uma traição, porque você está a conversar com alguém com intenções secundárias e sem consentimento da sua parceira. Tem que ter consentimento? Esse que eu disse no início, né? Que... existe uma parceira que vai dar consentimento? Não, isso aí estamos a falar mais em termos do homem. É mais fácil, certo. Mais fácil o homem ter intimidade com mulher, e isso é muito visível na era presente. É mais fácil o homem ter intimidade com mulher do que mulher ter intimidade com homem. Nós já colocamos na nossa mente, a mulher é comprometida, mas tem amigos. Esses amigos podem ser os próximos. Ok. Né? Então, mas o homem é aquela pessoa que ainda consegue ter aquele mínimo controle para poder gerenciar as coisas. Então, por isso que eu disse que é mesmo perigoso. O melhor a fazer é sempre dar a conhecer. Se você tem alguém, conheces alguém, há uma necessidade dessa pessoa também ser apresentável à tua parceira ou no teu parceiro. E sempre que vocês estiverem a conversar, que seja aquelas conversas razoável. Estás a perceber? Aquelas conversas razoáveis. E de tal maneira, conforme dizem que os casais sempre se contem tudo. Se eu tive conversa com fulana, eu vou ligar minha parceira naquele momento e se fofocar para baby. Eu conversei com fulana. A fulana me disse isso, aquilo. Eu já estou lhe mantendo informada.